Justiça com as próprias mãos. Supostos criminosos são alvos de justiceiros por todo o país. Vamos conversar sobre o tema na nossa entrevista. E ainda hoje, vagas de estágio, fica a dica sobre lanches rápidos. É agora no Circuito FMG. Boa noite. Diversas notícias sobre supostos criminosos sendo imobilizados e agredidos por cidadãos comuns têm circulado pela mídia brasileira nos últimos dias. A jornalista do SBT, Raquel Sherazade, chegou a defender ações desse tipo conhecidas como fazer justiça com as próprias mãos. A defesa gerou polêmica e notas de repúdio de entidades jornalísticas. Quem vai conversar conosco sobre o impacto dos justiceiros é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, William Santos. Boa noite, doutor William. Prazer nosso estar aqui na TV UFMG, Carolina. Obrigada. Doutor, como são vistos diante da lei esses justiceiros? Olha, primeiro que fazer justiça pelas próprias mãos é um crime, né? A gente acompanha com muita preocupação o que vem acontecendo no Brasil. E fora isso, nós já tivemos aqui também no passado recente, década de 80, um grupo do Esquadrão do Torniquete, que eram justiceiros também, mas vindos do contingente da Polícia Civil Militar e que matavam essas pessoas, esses criminosos estavam soltos. Fazer justiça com as próprias mãos é tentar substituir o Estado. Isso é função do Estado. Né? As pessoas pagam impostos, é para isso. O Estado tem, através do seu aparelho da Polícia Civil, que é investigativa e é militar, né, todas as condições de fazer e atender a população. E fica parecendo que a população não acredita mais nas instituições. Então nós temos que reforçar e cobrar das autoridades para fortalecê-las, né, esse contingente de pessoal, e colocar inclusive mecanismos tecnológicos para poder evitar esse tipo de coisa. E a legislação brasileira, ela autoriza qualquer cidadão a prender o outro se ele estiver em flagrante delito, não é isso? E o episódio naquele jovem de 15 anos no Rio de Janeiro que foi amarrado ao poste, pode se enquadrar nesse caso? De jeito nenhum, né? Nós ficamos assustados com aquela situação de que o menor ficou preso, né, num poste, inclusive amarrado com material de uma bicicleta, e foi socorrido por uma presidente da ONG, que cuidava inclusive de criança e adolescente. Aquilo ali eu acho que extrapolou, né? Pode ser caracterizado aquilo inclusive como tortura, aquilo sai da lei. Quando as pessoas e a própria legislação fala que uma pessoa pode ser presa em flagrante delito, ela fala em que condições, né? Se estiver em perigo, em flagrante delito, e pode ser, por exemplo, amenizada a situação se o risco ele acontecer. Por exemplo, se uma pessoa estiver armada e o policial ele pode falar que é legítima defesa. Aquela situação por si só não caracteriza isso, é uma ilegalidade, é uma arbitrariedade e pode ser inclusive tipificado aquilo, né? Além de uma conduta que não seja legal, né? Uma conduta ilegal, pode ser reprimida pela própria legislação, mas cabe investigações. E os justiceiros, né, essas pessoas que fazem isso, qual o crime que eles estão cometendo e como que a legislação pode puni-los? Olha, primeiro que estão extrapolando aquilo que é a função do Estado, como eu disse. Extrapolando a função do Estado, estão fazendo justiça com a própria mão. Chama exercício arbitrário das próprias razões, né? Que não deixa de ser um ilícito e está sujeito à penalização, que vai depender, por exemplo, de uma investigação por parte da polícia específica e uma denúncia do Ministério Público. Né? E essas penas podem aumentar, se for contra menor, contra idoso, etc, etc. O que a gente acha que parece que esse tipo de coisa está sendo banalizada. Até porque, eu não vou falar o nome da repórter, você falou agora, não merece, tem que ser citado o nome dela aqui, mas eu acho que uma irresponsabilidade, né, um repórter que tem uma dimensão nacional como aquele canal de televisão, falar, desculpa a expressão, bobagem para a população brasileira. Isso é incentivar e incitar a violência, o que a gente é contra, e parece que ela está sendo investigada, o que repercutiu muito, muito mal, né, tanto no Congresso Nacional como nos estados e aqui também em Minas. E, como o senhor disse, essa jornalista, Raquel Sherazade, ela causou muita polêmica, né, falando que essa atitude era compreensível, né, a atitude de fazer justiça com as próprias mãos. O que o senhor acha disso, senhor? Olha, até os órgãos dela, né, de classe dela, repudiaram isso, né? Então ela falou por si só, ela não falou pela classe dos repórteres, pelos jornalistas, que são pessoas sérias que estão no seu trabalho,
né, no dia, e acabamos de perder um jornalista da Rede Bandeirantes com relação a atentados que foram feitos no Rio de Janeiro. Então a gente é contra esse tipo de coisa. Incitar a violência não é o caminho, porque aí você vai estar exercendo, né, uma função que não é sua, é do Estado. O Estado tem que estar bem aparelhado para isso. Tem que ter o controle, por exemplo, da população ter acesso aos mecanismos. As ouvidorias, né, elas têm que ser fortalecidas. As corregedorias têm que trabalhar com independência, até porque se acontecer alguma coisa que envolva policial, civil, militar, a corregedoria tem que ter independência para poder investigar, né, e traduzir aquilo numa situação que o Estado possa condenar. Esse é o Estado democrático de direito, né? E a separação dos poderes, que já é muito mais antigo, né? Nós já pegamos essa concepção há mais de 300 anos atrás, ele tem que ser fortalecido. Não se pode confundir o poder judiciário, o poder executivo, né? E o próprio poder do cidadão de ter agindo em substituição ao poder judiciário. Sim, e após a fala da Raquel, foram noticiados vários outros casos, né, de agressões a pessoas. Você acha que pode ter alguma coisa a ver com isso, com essa fala dela, que incitou? Eu acho que não, mas aí fica parecendo que o cidadão comum, quando assiste televisão, né, ele fala assim, a violência está banalizada mesmo, a gente escuta todos os dias nas redes. Você liga uma televisão, parece que está sem sangue, né? Esse não é o papel da imprensa que a gente acha, mas tem que ser um papel de informação. Agora ela entrou na questão da formação. E a gente sabe que é muito caro no nosso país a questão da formação. Nós tivemos um período da ditadura, por exemplo, né, onde as pessoas não podiam fazer nada, não podiam se reunir, que cometiam crime. Era crime contra a ordem pública e a segurança nacional, né, que está em vigor ainda. Né? O que a gente acha? As manifestações têm que ser pacíficas, dentro do Estado Democrático de Direito. O que a gente não concorda é que haja uma extrapolação, né, por parte daquelas pessoas que ali vão, né, e são verdadeiros vândalos que vão depreciar o patrimônio alheio, público ou privado, que vão, por exemplo, incentivar situações que levam à morte, como foi que aconteceu com o jornalista da Rede Bandeirantes. E, na sua opinião, por que essa agressão aos bandidos deixam algumas pessoas satisfeitas, as pessoas ficam felizes com isso? Falta do Estado. O Estado tem que estar mais presente, né? Infelizmente, o que a gente vê quando o Estado às vezes está presente, a própria tortura, os crimes é praticado pelos agentes do Estado. Nós tivemos no passado recente que a política do Estado era a tortura na época da ditadura, né? Hoje o que a gente vê? Que a banalização da violência, né, e a própria violência é praticada por agentes do Estado. Tem pesquisas que falam isso. Não é pela pessoa civil, não. É por agentes que representam o Estado. É o excesso da Polícia Militar, por exemplo. Não estou falando da Polícia Militar de Minas Gerais, não. Está disseminado pelo Brasil todo. Né? A essa omissão, né, esse tipo de coisa e até às vezes a lentidão do Poder Judiciário em julgar e de punir, as pessoas não levam credibilidade. Nós tivemos aqui, por exemplo, em Minas Gerais, o julgamento de 4 pessoas já naquele massacre de Felisburgo, que teve alcance internacional. Os 4 julgados até então saíram pela porta da frente, por quê? Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça foi unânime, não concedeu habeas corpus em nenhum dos 4, mas em Brasília teve um liminar que concedeu habeas corpus. Aí quando saiu as pessoas, mas o cara foi condenado 1 a 95 anos, 2 a 102 anos de cadeia, saiu pela porta da frente, para poder responder em liberdade. As pessoas não entendem isso, né? Aí eu concordo, em tese, com a ansiedade das pessoas. Tem gente que quer ver sangue, né? Mas é preciso que o devido processo legal de ampla defesa, ele seja exercido. Agora, a gente também não concorda com uma pessoa que fez massacre, né? Por exemplo, de Felisburgo, né? E o Nair não foi nem julgado ainda, mas que sai na porta da frente porque uma pessoa lá de Brasília, no ar-condicionado, e que teve vivência e acompanhou os fatos, deu uma canetada para falar que pode responder em liberdade. Isso é um absurdo e as pessoas assim não concordam. Sim, doutor. E algumas pessoas também estão defendendo muito que a polícia seja desmilitarizada, né? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Olha, é uma tese que o cidadão comum não entende. Às vezes até setores da própria Polícia Militar não entendem. A Polícia Militar no Brasil toda, ela tem uma concepção que foi criada, né, e gerida dentro de um processo disciplinar que foi gerido junto com o Exército, né, combate a terrorista, não sei o quê, e fica parecendo que só pobre, preto, né, são presos no Brasil, a maioria. O que a gente acha?
Falar desmilitarizar não é tirar a arma da polícia, não, mas é ter um dogma, por exemplo, nas academias de formação, um curso de especialização de direitos humanos, de proteção às pessoas, e não pode ser vista. Inclusive, tem aqui em Belo Horizonte, alguns locais na cidade, se a polícia militar entra em alguns locais, as pessoas ficam desconfiadas. O que esse pessoal está fazendo aqui? Que às vezes tem temor da polícia. Desmilitarizar é fazer com que a pessoa veja a polícia com confiança e seja um aliado, e não um agente, né, que pratique algum crime ou vai levar, né, à desorientação pública, que às vezes acontece, não só aqui, né, mas está disseminado isso no Brasil todo. É uma questão de cultura. Então essa cultura nós temos que fazer, nós temos que romper, né, com essa cultura que a polícia tem que fazer isso e aquilo. Não, tem que ser uma polícia pacífica, né? Ela pode ter e deve ter o sentido de proteção da sociedade, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem que ter uma compreensão também que ela não pode extrapolar as funções que é dela, né? Tem que ter uma preparação daquele indivíduo até para estar na rua e para lidar com os casos novos que a gente vê por aí. E para finalizar, doutor, como que de forma legítima os cidadãos podem se defender, né, da impunidade? Olha, eu acho que defender-se da impunidade, primeiro, se ele for vítima, ele tem que denunciar, né? Até porque tem muitas pessoas que são vítimas de assalto, de pequenos furtos, ele não vai nem na polícia que sabe que vai ficar lá 4 horas lá dentro. Então tem que ter um aparelho, tem que ter um salário digno, tanto para os policiais, militares, civis, corpo bombeiro, para que não possam ter chance de serem, né, receberem propinas, né, não ter dupla ou tripla jornada de trabalho. E o Estado tem que aparelhar também, né, com tecnologias. Eu acho que tem que valorizar, inclusive, a questão da segurança, da inteligência da polícia, né? Fazer isso é o quê? A gente aparelhar a polícia para ficar muito mais com um aparato muito maior e melhor do que aquilo que está do outro lado, que são os bandidos. Que, na verdade, quando você entra no choque um e outro, vai ver que os bandidos estão muito mais aparelhados que a própria polícia. Então, é dever do Estado, é função do Estado e está na Constituição Federal isso. Tá bom, muito obrigada, viu, doutor William? Boa noite. Boa noite para todos, obrigado a vocês. Obrigada. Semana de lanches rápidos no Fica a Dica. Hoje a dica é bolo de agrião. Hoje eu vou ensinar a receita do bolo de agrião, que além de saudável, é super gostoso. Nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, 4 ovos, 1/3 de um molho de agrião e 150 ml de óleo. O modo de preparo é bem simples. É só misturar todos os ingredientes no liquidificador, bater até que vire uma massa homogênea. Depois de batida, coloque a massa numa forma untada. Em seguida, leve a um forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. E o bolo de agrião ficou assim. É importante lembrar que a gente pode estar sempre enriquecendo as nossas preparações, sempre colocando frutas, hortaliças ou trocando a farinha comum por farinha integral e o açúcar por açúcar mascavo. Amanhã a dica é de mini pizza com pão sírio, não perca! Agora é a hora das vagas de estágio com a nossa repórter Melissa Gomes. Boa noite, Melissa. Muitas vagas hoje? Boa noite, Carol. Hoje são poucas vagas, mas muito interessantes. Programas para diversos cursos que atendem mais de uma área. O Instituto Evaldo Lodge, por meio do programa Novos Talentos, oferece vaga para diversos cursos. Estudantes em último ano de graduação ou recém-formados deverão propor soluções para desafios de inovação de empresas de diversos setores do mercado. Os que propuserem as melhores alternativas irão participar do processo de seleção.
O IEL fará essa seleção dos melhores projetos juntamente com as empresas envolvidas. As bolsas oferecidas serão de R$ 1.500 e R$ 2.500. São mais de 1.000 vagas. Outras informações sobre o programa você encontra no site www.portaldaindustria.com.br. A empresa Tenco Shopping Centers tem vaga para estudantes de contabilidade. As atividades desenvolvidas pelo selecionado incluem obtenção de CNPJ, inscrição municipal e alvará de funcionamento, além de acompanhamento de certidões negativas de débitos. Interessados devem cadastrar-se no site www.vagas.com.br até o dia 1º de março. As vagas de hoje ficam por aqui, Carol. Muito obrigada, Melissa. Boa noite. E o Circuito FMG de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.